e no vídeo de hoje vamos comentar qual o melhor jeito de usufruir na hora de aposentar, como sacar na hora de usufruir os dividendos, como que é a carteira do aposentado. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Bem, então eu separei aqui alguns pontos. O primeiro é como deve ser a carteira do aposentado. Veja bem, a pessoa que está investindo para o longo prazo, ela sabe que no futuro, quando por alguma imposição médica ou algo do tipo, ela estiver precisando parar, essa precisa ser uma carteira que traga previsibilidade, um fluxo interessante de renda passiva. Então, para isso, existem diferentes classes de ativos e a mais conhecida, inclusive aqui no Brasil, a que as pessoas mais utilizaram historicamente, foram os imóveis. Isso porque um imóvel não é difícil de entender. Você compra um imóvel por um valor X, você sabe que você não vai vender, ou pelo menos não aceita vender menos do que aquilo que você pagou, e você sabe que todo mês você acorda ali um aluguel e você recebe ele com um certo grau de previsibilidade. Então, sem dúvidas, esse é um bom instrumento para o aposentado, até porque essa estratégia de fluxo de caixa, o cash flow, ela não é nova e antes mesmo das pessoas terem conhecimento acerca das ações, os imóveis já eram construídos e acumulados por diversos portugueses aqui no Brasil que chegavam ao fim da vida lá na casa dos 80 anos de idade com 30, 40 imóveis. E essa cultura prevalece, então quando se fala de investimentos, muitas pessoas associam o real estate, os imóveis, à aposentadoria. Mas é claro que existe também o lado negativo da coisa. Então, cuidado com essas máximas de que imóvel só valoriza, de que imóvel é a coisa mais segura do mundo, porque em algumas situações os imóveis eles podem até desvalorizar em relação à inflação. Veja só o seguinte, então, hoje, eu puxei esse dado aqui no Google, o número de domicílios, segundo o IBGE, é de 72.456.368. É claro que devem haver muito mais imóveis do que isso, e hoje a população gira em torno dos 203 milhões. Mas uma citação que eu sempre gosto de mencionar é que hoje a gente tem mais pessoas de 40 anos de idade do que crianças de 4 anos. Então, a população está ficando mais velha e está nascendo menos pessoas. Então, demograficamente, a população vai diminuindo com o passar do tempo. E hoje, quando a gente soma o grande número de imóveis que só cresce em comparação com uma população que decresce, então logo a gente vai ter um excesso de imóveis per capita. Então, a demanda por imóveis de locação, ela talvez se torne menor, sobretudo se você tiver imóveis mais afastados do centro e tudo mais. Isso porque, vamos supor que em uma família que tenha apenas 2 filhos e os pais deixam de herança 4, 5 imóveis, então existe um excesso de imóveis que irão ficar vazios, então oferta e demanda, o preço dos imóveis, eles tendem a cair. Então, esse aqui é o pior cenário possível, o mercado imobiliário, ele sempre apanha quando a população decresce. Mas é nisso que consiste a diversificação nos investimentos, por isso que você deve ter diferentes classes de ativos. Então, é importante ter ações, ações de boas empresas que pagam bons dividendos, empresas sólidas em setores resilientes e perenes, justamente para você ter uma boa mobilidade da carteira. Imagine quem só possui imóveis, certamente o cenário futuro não é tão favorável. Então é interessante ter essa diversificação. E agora aqui uma questão que é pouco mencionada, principalmente no meio das finanças, é o seguinte: é o desafio psicológico de parar e usufruir. Então, imagina aquela pessoa que passou a vida inteira trabalhando, gastando menos do que ganha, vivendo abaixo de seus termos, e sempre com aquela sensação prazerosa de ver os seus ativos crescendo cada vez mais. Então, a pessoa precisa parar, só que muita gente, quando chega nesse patamar, quando chega nessa fase, não se preparou adequadamente, psicologicamente, para parar e usufruir. Ou seja, passou décadas acumulando e vendo o número dos ativos crescerem. E com isso, elas têm o sentimento de culpa.
Então, é interessante que você, desde o dia um que comece a investir, você saiba que no momento adequado, no momento que houver necessidade, você tem que parar e não sentir culpa por isso. Até porque nós trabalhamos e investimos justamente para, em algum momento, em caso de necessidade, usufruir dos dividendos dos investimentos no qual passamos décadas e décadas investindo consistentemente. E esse sentimento de culpa, ele se reduz muito quando a gente cria as próprias regras pessoais que fazem o patrimônio permanecer crescendo, mesmo na fase de aposentadoria. Então, nós temos aqui o seguinte: o saque previsível traz tranquilidade e evita decisões impulsivas em crises. Então, é interessante que você estabeleça um saque anual referente ao valor do seu patrimônio, ao valor dos seus dividendos, para que você também não tome sustos com o patrimônio decrescendo, especialmente se você pegar uma crise de frente, e aí esse cenário com certeza vai mexer com você, porque imagine, o mercado derretendo e você ainda precisando sacar seus dividendos, deixando de aproveitar toda a renda passiva. E para isso, nós temos aqui também a regra dos 4%, que foi cunhado pelo financista William Bengen, e essa regra aqui, ela é simplória, muito fácil de entender. Então, ela na prática funciona da seguinte maneira: no início da aposentadoria, o investidor ele vai precisar calcular 4% sobre o valor total da carteira. Exemplo, se a carteira, no momento em que ele para investir, no momento em que ele para usufruir, ela vale aproximadamente US$ 1 milhão, então ele saca aproximadamente US$ 40.000, ou seja, 4%, no primeiro ano. Então, só para frisar, uma coisa interessante aqui é que no mercado norte-americano, os dividendos eles não são tão fortes quanto aqui no Brasil, porque as empresas encontram outras formas de driblar a tributação dos dividendos que existe lá fora. Então, eles bonificam os acionistas com novas ações ou simplesmente recompram as ações existentes e cancelam na tesouraria. Então, as ações que a pessoa tem passam a valer mais e assim elas acabam apreciando nas cotações. Então, é muito normal que lá na América as pessoas vendam aproximadamente 4% das ações do portfólio, porque esse é um percentual em que as ações continuam crescendo acima do valor de saque, acima do percentual de saque, o que dá uma boa tranquilidade para quem já está na fase de aposentadoria. E aqui no próximo ponto nós temos o seguinte: nos anos seguintes, ele não recalcula sobre o valor total da carteira, mas apenas reajusta o valor do saque pela inflação. Então, mesmo o patrimônio dele no ano seguinte, ultrapassando 1.100.000, por exemplo, ele continua sacando o valor dos 4% quando ele começou. E quando o patrimônio oscila para baixo, o mesmo também acontece. De qualquer forma, ele segue resgatando os 40.000, mais o reajuste da inflação. Então, exemplo, se a inflação for de 3%, no segundo ano ele saca os 40.000 mais 3%, que é o reajuste inflacionário. E aqui a ideia é criar previsibilidade, ou seja, o investidor passa a ter uma espécie de salário anual sem depender das oscilações de mercado. Então, basta que ele se organize, deixe o dinheiro aplicado em uma renda fixa de curto prazo e vá resgatando mensalmente, pagando as contas e vivendo a vida. Então, essa daqui é a regra dos 4%, é bem interessante e vale lembrar que isso daqui funciona nos Estados Unidos porque lá a taxa de juros é controlada, a inflação é mais controlada do que aqui no Brasil. Então, é um cenário mais previsível, mais tranquilo em relação ao mercado de ações brasileiro. E aqui a grande vantagem aqui no Brasil é que você não precisa vender as suas ações, basta, por exemplo, se a sua carteira recebeu de dividendos 8, 9%, então você resgata ali o equivalente a 5%, 4%, depende do tamanho do seu portfólio. Então, mesmo com os resgates, a sua carteira permanece crescendo ao longo do tempo. E aqui o próximo ponto que eu separei é vender ou usufruir apenas dos dividendos. E na verdade isso aqui tem tudo a ver com o que eu já estava falando, a regra dos 4% original parte da ideia de que o investidor vende parte do portfólio, já que nos Estados Unidos os dividendos são baixos. Então,
No Brasil, muitas ações boas pagam dividendos altos, então, dessa forma, a dinâmica muda um pouco. É bom que você não precisa ficar tendo dor de cabeça para pagar imposto sobre as ações que você vende. É muito mais simples receber o dividendo, poupar uma parte e gastar outra parte. Pelo menos é mais fácil. Agora me diz uma coisa, com toda a sinceridade do mundo. Você sente lá no fundo que tem algo errado com a sua carteira de dividendos? Que talvez você não esteja tão seguro assim e que algumas ações que você compra pode um dia virar pó? Se essa pontinha de desconforto apareceu aí, é porque você precisa ouvir isso. Eu criei o Decifrando Sua Carteira, que é basicamente o seguinte: você vai clicar nesse comentário que está fixado aqui no vídeo, preencher o formulário e, com base nas suas respostas, eu gravo um vídeo exclusivo só para você, analisando ponto a ponto onde estão possíveis erros e acertos da sua carteira e o que eu faria. E presta atenção, esse vídeo exclusivo ele vai ficar disponível para sempre no canal Dividendo e Tradição, e só quem tem o link vai ter acesso a esse vídeo. Então eu vou mandar no seu e-mail o link do vídeo junto com um PDF completo da análise. Vai ser como ter um raio-x real da sua carteira com alguém que não tem conflito de interesses e só vai te dizer a verdade em uma segunda opinião 100% sincera. O link do formulário está aí no comentário fixado. Então aqui o ponto principal que vale destacar nessa hora de usufruir dos seus dividendos é o bom senso. Isso mesmo. Se você tiver bom senso, você vai saber exatamente administrar os seus recursos, saber se realmente vai valer a pena ter um saque maior, em alguns anos um saque um pouco menor. E com tanto tempo, você que chega nessa fase com tanto tempo de experiência de mercado, você já vai saber reconhecer ali uma oportunidade. Então, vai ter o bom senso de pegar parte desse dividendo, parte desse recurso, para investir naquele papel, naquele ativo em específico. E aqui eu separei um plus, que seria o seguinte: eu entendo que muita gente vai precisar parar por questões de saúde, outras vão parar, entre aspas, para desacelerar, mas o interessante mesmo, o melhor dos dois mundos, é você aproveitar boa parte do esforço que você acumulou ao longo do tempo, da sua dedicação. Então você usa os dividendos para curtir mais a vida, se assim você quiser. Mas é interessante também você encontrar uma atividade de baixa demanda que te remunere. Então, imagina que bacana, você não precisa necessariamente estar num trabalho só porque ele te paga o suficiente para quitar as suas dívidas e fazer os seus investimentos, mas imagine você encontrar um trabalho que você tem paixão, que você gosta, que você trabalha nos seus termos, em questão de horário, tem uma baixa demanda e ainda por cima te remunere um pouco, o que seria de certa forma um complemento, não necessariamente que você vá precisar, mas eu acredito que muita gente que começou mais tarde nos investimentos, eventualmente não conseguiu acumular um patrimônio tão grande e aí vai precisar de alguma atividade. Então, se possível, existe aqui um plus, que é a atividade de baixa demanda que te remunera. Se você conseguiu isso, parabéns. Esse daqui é o melhor dos dois mundos, até porque ninguém também quer ficar 100% parado. Eu acredito que o trabalho é um valor e que faz bem para qualquer homem, especialmente que passou a vida trabalhando e acumulando. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se você concorda comigo, por favor, deixe aí nos comentários. Não esqueça de conferir se você já se inscreveu aqui no canal Dividendo e Tradição e aproveita e manda para aquele seu amigo que também é entusiasta nos investimentos, que está aí trabalhando e investindo consistentemente. Eu tenho certeza que ele vai gostar. Agora eu te convido a clicar nessa playlist que está aparecendo na sua tela para você entender por que ficar parado vai ser o seu maior aliado na bolsa. Clica aí porque essa playlist é sensacional. Você vai gostar muito. Um abraço para você e fique com Deus!